Descubra qual investimento foi vitorioso em 2023. E comparando os principais investimentos de 2023, nós vamos tirar conclusões importantes para o seu investimento hoje e daqui para frente. E se você ainda não teve a oportunidade, vou deixar para você na descrição 2 vídeos que nós gravamos aqui no canal. Um em que eu comparo a nossa carteira de fundos imobiliários e outro em que o Brenner comparou com a carteira de criptomoedas. E foi com base nesses 2 vídeos que eu pensei em comparar algo que vai ficar bem didático para vocês. Primeiro com a inflação, porque todas as vezes que nós investimos o nosso dinheiro, o que a gente quer é se proteger da inflação. Então todo investimento que você fizer algum aporte, ele tem que crescer mais do que a inflação. E nós vamos comparar o rendimento da renda fixa, dos fundos imobiliários, as ações e as criptomoedas. Nós temos áreas bem diferentes e vamos ver como que isso se comportou ao longo de 2023. E é tendo essa visão ampla do mercado financeiro que isso vai te ajudar na sua educação financeira e vai melhorar os seus investimentos. E a gente começa após a vinheta. O primeiro investimento que eu trouxe aqui foi o da renda fixa. E para representar a renda fixa, eu poderia muito bem pegar um Tesouro Selic ou um CDB que envolve 100% do CDI. Pessoal, não tem como. Quando a gente começa a falar de renda fixa, sempre vem essas palavrinhas que podem ser o grande complicador para quem está começando. Então, para simplificar, nós vamos pegar o Tesouro Selic, que é um investimento tradicional da renda fixa, tem liquidez diária e ele rende pelo menos 100% dessa taxa Selic. Lembrando que esse investimento ele tem uma tabela de imposto regressiva. Então, a maior alíquota começa com 22,5% e depois de 6 meses cai para 20%. Então, se a gente for fazer uma análise de investimento de janeiro a dezembro, um ano, ele teria aplicação de imposto de 20%. E aqui na tela você confere então, a primeira barra aqui comigo é a barra da inflação. Isso quer dizer que a inflação foi 4,6%. E a segunda barra é a renda fixa, é o Tesouro Selic, ele rendeu 13%. E eu resolvi trazer uma terceira barra aqui para vocês, que é o ETF. Se você ainda não sabe o que é ETF, vou deixar um link na descrição de um vídeo que a gente já explicou detalhadamente. Basicamente é um título que você consegue comprar no mesmo lugar que você compra as ações, digitando o nome do título. Nesse caso é o LFTS11 e os ETFs têm uma taxa de administração anual. Esse título ao longo de 2023 rendeu 12,9%. Um pouquinho abaixo do que o título de renda fixa, mas 0,1% é algo bem irrisório. E aqui no canal a gente se preocupa em trazer conhecimentos relevantes para vocês. É por isso que eu trouxe um ETF de renda fixa comparado com o Tesouro Selic. A gente pode pensar, por que eu vou comprar um ETF, sendo que eu poderia comprar direto a renda fixa, direto o Tesouro Selic? E é algo que você não encontra em outros lugares. Olha que interessante. Eu disse para vocês que no Tesouro Selic a gente tem uma tabela regressiva e se você deixa o seu dinheiro investido lá 365 dias, você vai pagar uma alíquota de 20%. No ETF, não importa se é renda fixa ou renda variável, você paga um imposto sobre o ganho de capital. E esse imposto é fixo, ele fica em 15%. Então, olha só que relevante. Se você compra um ETF de renda fixa no lugar de comprar o próprio Tesouro Selic, para esse investimento de até 365 dias, você pagaria um imposto menor. E apesar desse rendimento de 0,1% a menor, quando você coloca a alíquota de imposto menor de 15% comparado com 20% do Tesouro Selic, você tem uma diferença de 0,5%. E eu também considero a diferença pequena, mas é um conhecimento pouco divulgado e eu achei relevante trazer isso para vocês. E a próxima barra que a gente vai trazer aqui para comparação é dos fundos imobiliários. E eu pensei, como que eu vou trazer os fundos imobiliários para ficar bem didático aqui para vocês? Então eu me baseei no índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX. Esse índice ele tenta representar qual que é o conjunto dos fundos imobiliários. Só que você não consegue comprar diretamente um índice. Foi por isso que eu também busquei um ETF que ele reproduz o índice dos fundos imobiliários, que é o XFIX11. Então a mesma coisa do ETF lá da renda fixa. Se você for lá na sua corretora digitar esse nome, XFIX11, você conseguiria comprar esse ETF. E o rendimento dele ao longo de 2023 foi de 17%. Então, quando a gente compara com o Tesouro Selic de 13%, a gente rendeu aqui 4% a mais. A próxima barra vai ser das ações, e nesse caso nós temos um índice que é mais conhecido do que o dos fundos imobiliários, é o índice do Ibovespa. O índice do Ibovespa, ele simplesmente é um índice que ele
compra várias ações da Bolsa Brasileira, ele é o que melhor se aproxima do que seria o rendimento da nossa Bolsa Brasileira. E aqui eu até coloquei para vocês uma lista da B3 com as ações que contempla esse índice. Mas assim como a gente tem o ETF que reproduz os fundos imobiliários, a gente tem um ETF que é até mais conhecido, que reproduz o índice Bovespa, que é o BOVA11. Então, se a gente volta para a nossa comparação, o BOVA11, ao longo de 2023, ele rendeu 27%. 10% a mais do que os fundos imobiliários. E aqui eu até recapitulo uma das mensagens de um grande investidor na nossa Bolsa Brasileira, que é o Luiz Barsi. Se você não conhece, vou deixar o link da descrição de um vídeo que a gente já gravou sobre ele aqui no canal. Ele, por exemplo, é um investidor que ele não investe em fundos imobiliários. Ele fala que é uma perca de tempo. Ele entende que as ações têm o potencial de valorização e pagam mais dividendos do que os fundos imobiliários. E aqui a gente já pode perceber que, pelo menos em 2023, a gente pode afirmar que as ações renderam mais de 10% do que os fundos imobiliários. E a nossa última comparação, se você assistiu o vídeo do Brenner comparando a carteira, dá para você ter uma ideia do que seria esse próximo ativo, que são as criptomoedas. Como que a gente conseguiu se aproximar? Também tem um ETF que ele compra as principais criptomoedas, nesse caso é o Hash11, e eu me baseei na valorização desse ETF de janeiro a dezembro para pegar o rendimento de 2023. Então, esse ETF ele valorizou 112%. Isso significa que quem investiu em criptomoedas mais do que dobrou o seu capital. E a minha ideia aqui não é falar para vocês comprarem um conjunto de ETFs ou criptomoedas, mas é para mostrar para vocês como que esses investimentos eles renderam em 2023. E nessa tabelinha aqui a gente tem produtos da renda fixa, que seria o ETF da renda fixa e o Tesouro Selic, e todos os demais produtos, fundos imobiliários, ações e criptomoedas, são considerados renda variável. E essa é uma mensagem que a gente bate muito aqui no canal. Um investidor iniciante geralmente tem um perfil muito conservador e uma aversão a risco muito grande. Então a gente tem que investir principalmente em você mesmo, em conhecimento, para que você consiga minimizar os riscos. Então é comum a gente começar na renda fixa e aos poucos você vai estudar para migrar para a renda variável. E a ideia aqui é que você tivesse realmente uma comparação para ver como que é o potencial de rendimento de cada um desses investimentos. Claro que aqui a gente tem uma análise ao longo de um ano. Um ano pode parecer muito, mas quando você olha ao longo de 10 anos, um ano é pouco. Para você ver que se você investisse o seu dinheiro ao longo de 2023, não importa qual dessas áreas, você teria um rendimento acima da inflação. E é exatamente como investidor, é isso que nós estamos procurando. Porque a inflação, ela faz com que a gente perca o nosso poder de compra. Então acompanhe aqui no gráfico comigo. Se a inflação for 4,62, isso significa que esses R$ 1.000 que ficou parado na minha conta, eles continuariam na minha conta em dezembro. Só que o meu poder de compra seria de R$ 953,79. Então isso demonstra tanto que a inflação ela é prejudicial e tanto que é importante você começar a investir. E eu fiz questão de trazer o ETF aqui para vocês porque muitas das vezes o maior questionamento que eu escuto, eu não comecei a investir, é porque ou eu não sei por onde começar, tenho medo, não sei o que comprar. E vamos lá, pessoal, a gente grava vídeos aqui semanais para ajudar vocês na educação financeira. É conhecimento que vai te livrar desse medo. E eu entendo que, principalmente para a renda variável, pode ser um empecilho para quem tem menos tempo estudar sobre análise fundamentalista, quantitativa ou análise gráfica. Sem falar que existe uma infinidade de pessoas que falam sobre isso na internet e você sempre vai ter aquela dúvida em quem acreditar, o que funciona ou não funciona. Agora, olha que interessante. Se existe um ETF que ele representa um índice e esse índice representa os seus fundos imobiliários, suas ações, é algo que a gente sempre escuta de falar de diversificação. Olha que só que com um único ativo, um ETF, por exemplo, de ações, o BOVA11, você já está comprando algo que representa mais de 200 ações. Então, quer diversificação maior do que isso? Então, pessoal, uma das mensagens que eu queria deixar com vocês é parem com essa desculpa de não investir porque eu não sei, não tenho conhecimento ou tenho medo. Primeiro que aqui tem vídeos gratuitos para vocês conseguirem ter mais conhecimento. E segundo, nós temos aqui, como eu trouxe, ETFs que representam inúmeras ações, fundos imobiliários, inclusive criptomoedas. Então vamos passar para a terceira parte desse vídeo, que imagina se você tivesse pegado R$ 1.000 e ter colocado em cada um desses comparativos que a gente fez. Qual que seria o resultado? O primeiro dele, dinheiro parado na conta.
esse dinheiro não rendeu nada. Então a inflação foi lá e abocanhou o poder de compra dele. E aqui então ele ficou com R$ 953. Todos os demais investimentos que eu trouxe aqui, eu já descontei a inflação para a gente ter a mesma comparação. Então, quem investiu na renda fixa ficou com 1.053. Quem investiu no ETF da renda fixa ficou com 1.058, porque aqui também já está deduzido o imposto. O ETF de fundo imobiliário, essa pessoa ficou com 1.091. O ETF das ações, essa pessoa ficou com 1.173. E o das criptomoedas ficou com 1.861. Pode perceber que esse valor é quase que o dobro de quem ficou com dinheiro parado na conta. Então, no vídeo de hoje, você aprendeu como que os ETFs eles revolucionam a nossa estratégia de investimentos, te poupando tempo de buscar os melhores fundos ou as melhores ações do mercado. A gente também viu uma comparação interessante sobre a inflação e os investimentos de 2023, comparando a renda fixa com os fundos, as ações e as criptomoedas. E embora a renda variável tenha maior risco que a renda fixa, a gente percebeu que o rendimento da renda variável superou o da renda fixa. A gente também aprendeu como que a inflação ela corrói o nosso poder de compra e como que os investimentos são aliados poderosos para combater a inflação. Então não se esqueça de deixar o like, nos ajuda bastante, deixe as suas dúvidas no comentário, se afilie ao mercado de trade para você combater a ignorância financeira e nos vemos numa próxima.